Nesse vídeo você vai saber alguns passos necessários para você poder construir um caminho de namoro. É isso mesmo. O namoro não vem do céu, não vem do lado, não vem do outro, não vem da ocasião ou outra. Você pode identificar a pessoa que vai estar ao seu lado, buscando construir essa relação com ela. Live extremamente importante, segunda live, muito bem-vindo, Rodrigo Ferreira, o pessoal que vai entrar aqui agora para a segunda live. Quem está vendo aqui esse vídeo, né, pela primeira vez, eu gravei uma live anteriormente com o Douglas Michelini. Aqui é a live parte 2. Então você pode ir na outra live que está no IGTV do Instagram, para você poder assistir, para você poder acessar. Eles vão entrar aqui agora já. Muito bem-vindo, Rodrigo, Leilane, que estava na live anterior. Ele já vai entrar. Papel e caneta, viu? Papel e caneta para outra live. Que bom que vocês voltaram. Que bom aí, vocês de volta. Gente, aqui tá chovendo muito agora, mas, senhor, que o Wi-Fi não cai, não tenho nenhum problema com conexão, que eu quero encerrar bem aqui essa segunda live. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Pronto. Aí, para vocês que estão aqui vendo essa live, tá ruídozinho d'água caindo, algum barulhozinho? Tá. Mas tá tranquilo. Não, mas dá para escutar normal, só um barulhinho bem no fundo, mas dá para escutar, tá de boa. Para algumas pessoas que gostam, né, de pensar assim, tá chovendo, é tão bom para dormir, aquele barulhozinho da chuva, aquele friozinho. Bom, gente, aqui tá chovendo aqui onde é que eu tô, começou a chover. Mas espero que não interfira a conexão com a internet. Se tiver alguma interferência aqui, eu vou dar algum jeito aqui para poder entrar com a minha internet. Bom, você que está aqui pela primeira vez, você que está aqui desde a primeira live, bota aqui eu. Você que estava desde a primeira live, Laresca estava, João estava, bota aqui nos comentários eu, só para eu saber que você estava desde a primeira live. Então aqui é a segunda live. Se você entrou aqui, alguém enviou para você esse vídeo. Eu gravei uma live anteriormente, que está aqui no meu Instagram, para você poder assistir. Eu queria agora iniciar esse bloco, alguns erros que as pessoas cometem quando vão iniciar um caminho de namoro. Porque é muito bom você saber o certo que você tem que fazer. Mas é muito bom também você evitar erros, evitar quebrar cara, evitar, enfim, não, entre aspas, sofrer, né? E eu queria que vocês iniciassem, vocês que acompanham muitos casais, que muitos casais conversam com vocês, quais são geralmente os erros que as pessoas cometem, que realmente assim, é primordial as pessoas poderem saber? Sim. O Igor, tem assim, parece quando a pessoa já começa, quando ele me procura já, e aí já tá engraçado, assim, quando alguém do JS que eu não tenho o hábito de conversar, né, que eu ou conheço só de vista, ou às vezes nem conheço, né, a missão é grande, a gente não conhece o nome. Aí chega lá, boa noite, oi Douglas, boa noite. Aí eu olho assim, não conheço, aí eu sou fulano de tal do JS. Aí eu brinco com o Michelini, assim, Michelini, é caminho de namoro, quer ver? Eu brinco assim, é caminho de namoro, quer ver? Posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode, claro. E aí vai naquela coisa de você é o responsável pelo grupo, pelos casais e tal, pela coordenação, sou, então. Aí eu quero iniciar o caminho de namoro. Eu falei, tá certo. E aí eu te faço uma pergunta, né, tal, e antes de perguntar qualquer coisa, ele já responde assim, é que a gente já é muito amigo. Nós já somos muito amigos, nós estamos conversando há muito tempo. Aí eu pergunto, quanto tempo? Um mês. Eu falei, nossa, aí mas claro que eu não falo com a pessoa, né? Aí eu falo com ele, nossa, já estamos tão amigos assim, com um mês. Começou a quarentena agora, acho que deu o caminho de namoro. As pessoas começaram a conversar tanto mais rápido, né? Aí eu tenho que falar assim, gente, rezar texto de madrugada, só porque eu rezo. E aí começa o caminho de namoro. E geralmente, quando é assim, a pessoa pergunta, mas teve algum discernimento? Vocês rezaram?
Não, a gente conversa há um mês, a gente é muito amigo e a gente quer começar o caminho de namoro. Igor, cara, a gente não pode impedir o caminho de namoro, a gente não está aqui para isso. Até quero deixar claro aí você que se algum dia for começar o caminho de namoro, nós não vamos impedir o caminho de namoro de ninguém. Se você chegar aqui hoje, conhecer a pessoa hoje, falar, eu quero começar o caminho de namoro, ok. A gente vai conversar com você, vai falar o que é e vai, se você decidir fazer o caminho de namoro, vai encaminhar você para os acompanhadores. Entendeu? A gente vai fazer isso. Mas o que acontece? Não, de fato, não conhecem um ao outro, não tem os mesmos objetivos, carência, e aí o que acontece? Falta de oração, falta de vida de oração, aquilo que a gente falou lá na outra, né? Falta de oração, mas, e aí, quando se inicia o caminho de namoro, ou até mesmo depois que conversa com a gente faz uma conversa antes, reza, faz uma série de perguntas para eles, aí vem a pergunta, a gente conversou e não vai fazer o caminho de namoro. Porque teve uma pequena afinidade com a pessoa. O Igor é uma pessoa muito boa, o Igor O pessoal colocou aqui que está um pouco baixo o seu áudio, está com a voz um pouco diferente. Voltou. Pode continuar. Agora ficou então, bom. eu vou começar de novo. Para quem não entendeu, quem escutou bem, desculpa, mas para quem não entendeu, precisa saber. Às vezes, como você aconteceu lá nos seus, você falou lá da idade de 15 anos, ele me escutou, aí ele encostou a mão aqui no meu rosto, ai meu Deus, ele é tão carinhoso, é para ser ele. Acontece muitas vezes, hoje nessa era digital, o que acontece? Vou lá, conheço uma menina numa reunião de jovens tarados, numa reunião à tarde, conheço uma menina, pego o WhatsApp dela e começo a conversar, né? Normal, acontece isso, começa a conversar. E aí a conversa é sempre boa, né? Nunca é uma conversa ruim, é uma conversa sempre boa. Aí nos procura e fala, quero fazer caminho de namoro. Isso por quê? Eu converso, já somos amigos, nós já somos mais íntimos. Um mês que a gente conversa. E aí o que acontece? A gente percebe que não houve um discernimento de oração, a pessoa já não tem uma vida de oração, ele realmente não discerniu a vocação dele, está carente, muitas vezes está sozinho há muito tempo. E aí, quando a gente conversa, a gente faz uma conversa, a gente faz um pré-atendimento. E lá a gente faz outras perguntas, propósitos, o que Deus falou, e começa a questionar algumas coisas. E aí o que acontece? Geralmente, quando a pessoa vai, e só porque já é amigo de um mês, amigo de infância de um mês, geralmente esse namoro não vai para esse caminho, não começa. Porque a gente vai alerta, a gente abre os olhos das pessoas. E tira aquele romantismo, né? Outra coisa, a gente na conversa que nós fazemos com as pessoas que querem fazer caminho de namoro, a gente tira o romantismo, né? A gente tira tudo isso para realmente mostrar a realidade. Quando mostra a realidade, aí a pessoa não faz o caminho. E outro ponto muito importante é a desobediência. A desobediência. Muitas vezes a pessoa já começa, antes de falar com a gente, antes de começar um caminho de namoro, já começa do jeito que quer, desobedece às recomendações do JS, né, da cartilha, desobedecem, e geralmente esse caminho também ele não é frutuoso, e geralmente ele não termina da forma que tem que terminar. Eu falei demais aqui, cortei até que a minha esposa ia falar, Michelina, tadinha. Eu acho que um ponto também importante, quando vocês forem lembrando, podem falar. Agora eu vou dizer também um pouquinho do meu convívio. O áudio tá bom, o meu áudio? Tá. Pessoal aqui da live. Pronto, perfeito. Eu acho muito importante, na fase do caminho de namoro, né, um erro que algumas pessoas cometem, que amigos meus já vieram falar comigo, você viver esse tempo, os dois, não querer assim falar publicamente para as pessoas. O seu áudio começou a cortar.
Começou a falhar um pouco. Começou a melhorar o áudio, tá bom? Como é que tá o pessoal aqui da live? Para mim aqui o seu melhorou. Pronto, eu vou falar um pouquinho mais alto, porque aqui tá chovendo, né? Esse barulhozinho aqui é da chuva, eu vou falar um pouquinho mais alto para vocês poderem ouvir. É muito importante na fase do caminho de namoro, vocês entenderem que vocês são amigos ainda, que vocês são namorados já. Porque o que acontece? Eu moro com Laura. Então, quando eu vou com ela para Canção Nova, a gente vai de mão dadas, a gente sai de mão dadas, a gente é namorado. Agora, quando você não está namorando com uma pessoa, não tem o porquê ou motivo de você estar meio que grudado com a pessoa, como se já fosse ali um namoro já. Porque isso leva a pessoa a começar a imaginar, poxa, no namoro ele vai ser assim, é? Para onde eu vou ele também tá, para onde eu vou ele quer saber para onde é que eu vou. E como também você não querer falar para as pessoas, vou falar pro meu amigo não disse para ninguém, cara, eu tô namorando com fulana, ela é muito legal, depois, cara, tô namorando com fulana, e você começa a falar que se torna público, sendo que era para ser privado para os dois. Sim, e aí, sim. Eu acho isso fundamental, porque o meu caminho ele foi assim, Laura, eu sou o primeiro namorado dela. Então, quando eu estava na fase de solteiro, eu consegui, quando a gente começou a conversar, né, eu consegui identificar nela como é que ela se preparava para o relacionamento. Porque foi um namoro assim, foi uma amizade bem aberta, né? Eu dizia os meus defeitos, ela dizia o dela, foi algo bem aberto. E aí, eu perguntava para ela, assim, como é que você acha que deve viver um caminho de namoro? Ela começava a falar, eu começava a ouvir. Para poder entender a mentalidade de quem nunca namorou para um cara que namorou 3 vezes já. Porque eu teria que entender a forma que ela pensa para não querer que ela venha para a minha fase um pouco mais, entre aspas, maduras. Então, quando eu conheci a história dela, quando eu conheci o comportamento dela, eu entendi a forma que eu deveria ter um comportamento com ela. Porque tem pessoas que, por exemplo, Laura, eu sou muito de rede social. Estou gravando aqui uma live, ela não é. Em 3 meses de namoro, eu falei, amor, vamos tirar uma foto para colocar no Instagram. Ela, não quero não. Desde há 4 meses, deixa um pouquinho mais. Aí eu, beleza. A gente começou a namorar, Douglas e Micheline. Eu louco pra estar com a mão da escola na Canção Nova. Ela, amor, você tá namorando? Depois de 1 mês e meio. Aí eu, mas assim, eu tive que entender o comportamento dela. Eu não poderia pular essa fase, porque é o jeito dela. É o jeito que ela tá começando a namorar. Eu sou o primeiro namorado dela. Quando eu entendi isso, eu comecei a o quê? Exercitar a virtude da paciência. Não pode ser no meu tempo, também tem que ser no tempo dela. Eu me coloquei no lugar dela, altruísmo. E eu conversei com ela. Eu conheci ela. Eu conheci o tempo dela. Eu conheci como ela queria. Eu tive que aceitar. Eu não tinha nada a perder. O namoro estava assim, certo já. Começou a namorar. Mas eu não poderia encaixar ela de vez na minha realidade. Porque seria meio que desproporcional. Então, é muito bom você... Pode falar, Douglas. Igor, desculpa te cortar, mas um erro fundamental, e você dizendo isso me veio no coração, é o seguinte: eu não posso começar um caminho de namoro querendo suprir algo em mim, independente se é carência. Eu quero ser feliz. Não é um ponto bom para começar o caminho de namoro. Eu quero ter um namorado, uma namorada. Também não é um ponto bom. Porque dentro do relacionamento, você deixou claro no que você diz, eu me doar para o outro. A minha função como hoje esposo da Micheline é eu fazê-la feliz. Eu não me casei para ser feliz. Eu casei para fazer feliz. Entendeu? Então, dentro do namoro, eu não quero namorar para ser feliz, eu quero namorar para fazer alguém feliz, para construir alguém, para ajudar aquela pessoa a santificar e levá-la para o céu. Então, se eu quero buscar algo para mim, só para mim, o egoísmo, né, que é um grande erro, o egoísmo, não é um bom motivo para você começar um caminho de namoro. Até pode começar o caminho, para ter discernimento, mas para começar um namoro, realmente, é egoísmo. Você não foi egoísta. Você realmente entendeu o lado dele, está trabalhando isso. É muito legal.
entender a linguagem de amor dela, né? Isso é fundamental também para os casais, né? E é muito, assim, para os casais não, para os solteiros, para poder entender a sua, né? E quando aparecer a pessoa, você também entender a linguagem de amor da outra pessoa, né? Pode, continue, vai lá. Ó, temos 15 pessoas aqui ao vivo. Não sei se você está vendo aqui essa live, já leu esse livro, é As 5 Linguagens do Amor. Eu já li, já gravei 2 lives e tô querendo gravar a terceira. Se tiver aqui 5 pessoas colocando assim, grava, eu vou convidar a Douglas e a Micheline para poder gravar uma live sobre as 5 linguagens do amor. Eu não combinei com eles. Se tiver 5 comentários agora, assim, grava. Eu faço convite com eles em agosto ou algum outro mês. A gente grava uma live sobre as 5 linguagens do amor. Se tiver apenas 5 comentários, aí a gente grava, tá? Fala, grava, Laresca. Todos os comentários. Acho digno. E aí, um ponto importante, né? Semana colocou grava. Gente, o caminho de namoro, ele dá muitos sinais para você entender a forma que a pessoa pensa. Eu vou dizer algo aqui, que se minha namorada estiver aqui, ela fala. Quando eu estava na fase do caminho de namoro, Lara me fez uma pergunta assim: Ô Igor, me conta uma coisa. Eu sou universitária. Não, desculpa. A gente estava se conhecendo na fase da amizade, né? E ela me fez uma pergunta bem interessante. Ela falou assim: Igor, como é que seria um namoro à distância? E eu falei, né? Pô, namoro à distância é legal, a gente teria que ver a questão de conversar, contato. Comecei a explicar um monte de coisa. Ela gostou da minha resposta. Ela me fez outra pergunta. Falou assim: Igor, como é que você se comportaria se você namorasse com uma garota e ela, por um motivo ou outro a trabalho, fosse trabalhar fora da cidade? Você iria estar com ela namorando ou você iria terminar? Eu falei, bom, sendo um consenso dos dois, eu estaria com ela, a gente iria conversar para ver como é que seria todas as questões. Enfim, eu estou aqui resumindo, eu dei uma resposta que ela ficou feliz. Beleza. Quando a gente começou a namorar, mais ou menos 2 meses de namoro, aí ela fez assim para mim, falou: Igor, você lembra quando a gente estava solteiro? A gente estava se conhecendo? Eu perguntei para você como é que você seria, como é que seria o seu comportamento se você namorasse uma pessoa à distância. Eu falei, lembro sim dessa pergunta. Eu falei que iria dar certo, que eu iria me esforçar, que como é que seria. Ela falou assim para mim: essa resposta sua foi muito importante, porque se eu chegasse a morar fora, você falasse que não daria certo namoro à distância, eu certamente não iria iniciar com você um caminho de namoro, por já entender que esse pensamento não poderia fazer parte de um valor que eu carrego, o namoro que não importa a distância. E aí eu falei assim, caraca, na fase de amizade, ela fez essa pergunta pra mim, que me deu essa resposta. Então, tipo, o quanto a amizade, ela assim, não vou dizer que dá sinais, mas ela faz você compreender o outro quando você conhecer bem o outro. E sabe, aquela fase nossa foi uma fase que eu me expus os meus defeitos, assim, tão aberto, porque eu falei assim, você é minha psicóloga, você conhece muita coisa sobre mim. Meu Deus, como é que eu consigo me abrir tanto para você assim? Mas o legal é disso, porque eu não coloquei uma máscara em mim. Eu não vesti uma capa de um cara assim, não, você é top agora, você é um cara legal. E no namoro, ela iria falar assim, peraí, cadê aquele cara que eu conheci na amizade, no caminho do namoro, agora você é outro? Olha, então veja bem, eu compreendi muito bem as perguntas dela. As mulheres fazem muitas perguntas e a depender da sua resposta, ela vai dar algum sinal. E eu sempre fui aberto. Pode falar, Micheline. Micheline agora vai dizer agora. E outra coisa, a gente sempre, quando a gente faz esse primeiro atendimento com os casais, a gente pede que eles sejam muito transparentes um com o outro, né? Porque isso ajuda em todo o processo, seja só no caminho, seja no namoro, no noivado e vai para o casamento, né? Como a gente falou antes, a pessoa não pode criar um personagem. Um dia a máscara cai. Então não adianta mentir. Não adianta você inventar uma história linda, que você não tem problemas, que sua família não tem problemas, que você não tem defeitos.
isso tudo é mentira, né? E se tipo, eu sempre falo para ele, né? Uma mulher que reza tem como amigo íntimo o Espírito Santo. E ela sabe como o homem está sentindo naquele momento. Várias vezes eu chegava, Douglas, você está se sentindo bem? Você está como? Não sei o quê. Não, tô bem. Nada, eu tô sentindo. E depois ele falava, eu não disse a você, por que você não me disse antes? Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo me incomodando. Então não adianta, a gente sempre pede para que o casal seja transparente, seja verdadeiro e que faça perguntas. No caminho de namoro é necessário você partilhar a sua história, porque ali, como você disse, você vai conhecendo o outro. Não é conhecer corpo nenhum, não. Você precisa conhecer a alma do outro, conhecer o ser do outro. É necessário isso. Porque é isso que vai dar base no seu relacionamento. Senão não suporta. Foi como a gente viveu no primeiro namoro. A gente só era corpo. E não aguentou. A gente viveu as duas experiências. A chuva chegou, né? Aqui. A gente viveu as duas experiências. Então, assim, realmente a gente sempre pede para que faça qualquer tipo de pergunta um para o outro. Eu vou fechar a janela, acho que tem janela aberta aqui. Ela vai continuar, mas eu já volto. Então, assim, é necessário, não tenha medo, né? Às vezes a gente fica com receio de fazer perguntas. Não, é a sua vida, é o seu futuro que está em jogo, né? Você tem que fazer as perguntas. Eu não quero ter mais tal relacionamento. Eu quero ter... eu preciso ser transparente, o outro precisa ser transparente, ser verdadeiro. Quando a gente voltou, né, da segunda vez, a primeira coisa que eu falei, eu quero ser transparente com você. Vou ser verdadeira. Doa o que doer. Eu preciso falar a verdade. Porque às vezes era mentirinha, era isso, era aquilo. Não adianta. Se a gente reza, doa quem doer. A gente precisa falar a verdade. Até porque, né, eu vou estar pecando se eu estiver mentindo. Né? Então, assim, é necessário, assim, a gente assim, bate no martelo mesmo. Seja transparente um com o outro. Não tenha medo de perder o outro. Né? Porque a gente fica, não vou perguntar isso. Não, porque pode ofender. Não! É a sua vida, seu relacionamento. Você vai conviver com um monstro e não sabe, de repente. Né? Tem que cair na real. Então, assim, a gente vai muito pelo lado racional da situação, né? A gente não romantiza. Como a gente fala, a gente não romantiza. Nada. Quem passou por nós sabe disso. Né? Ou quem é acompanhante, né, que a gente chama, sabe que a gente não romantiza nada. Então é mais ou menos isso, né? Isso. Eu acho que você respondeu a pergunta de Jeane, como aprender a ser transparente com meu parceiro em relação à intimidade? Então, é isso. Ser transparente e ser verdadeiro. Se você fica com receio de perguntar, isso daí não existe. E se o outro é aquilo, se você tem uma vida de oração, por isso que a gente bate também nessa tecla, você tem que ter uma vida de oração, né? Deus vai falar no seu coração, o Espírito Santo vai suscitar no seu coração, né? E assim, é mais difícil para o homem até falar, a mulher é mais faladeira, né? Mas é o que acontece, como você falou, né? Se no caminho de namoro começa a criar esse laço, já vem na conversa, porque... Quando o cabra quer, vai, como você disse, está lá no WhatsApp todo dia. Mas na hora que vai, assume o relacionamento e não quer conversar, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, né? Então, por isso que a gente pede que no caminho de namoro se converse. Busque saber sua história. O outro vai poder te ajudar. Ali você vai ver, será que ele vai ser companheiro? Né? Com as perguntas que sua namorada fazia, que você se fazia também. Será que ele vai ser meu companheiro? A partir dessa situação, de repente pode haver alguma situação dentro do caminho de namoro que você vai pedir apoio ao outro. Será que ali ele já vai demonstrar? Ele já vai demonstrar, ou ela vai demonstrar, né? Ele é companheiro, ele é minha cúmplice, né?
Ele vai me ajudar, ela vai me ajudar nesse sentido. São essas coisas, né? Que a gente já vai perceber no caminho de namoro. Por isso que não precisa beijar, pegar, nada. Você não vai sofrer. Porque se a gente antecipa isso, né? Se cria essas expectativas, já se envolve, de repente não é aquilo. Você vai conversando, 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 vai criando essa intimidade, né? Você vai vendo, não é o cara. Aí já beijei, já peguei, já é isso, já é aquilo. E aí fica alimentando, né? Um relacionamento baseado em nada. Em nada. Então, assim, e até para terminar, é complicado, né? Porque você fica refém daquilo, daquela situação, né? Não tenha medo, assim, eu sempre falei, a gente sempre teve um relacionamento muito racional. Não é que não existe amor, viu, minha gente? Existe. Mas é um amor maduro, né? Aquela coisa... Não é isso, entende? Porque a gente viu que o amor não é sentimento. O amor em si não é sentimento. Ele é uma decisão. Eu decido todos os dias amar. Eu decido todos os dias amar. Por isso que amar não é decisão. Ou amar não é sentimento, é decisão. O Márcio Mendes estava... Não lembro qual foi a ocasião da pregação, mas eu lembro desse testemunho que ele estava dando. Que um colega dele chegou para ele e disse: vou terminar meu casamento. Ele, por quê? Eu não amo mais a minha esposa. Aí ele chegou e falou assim: então comece a amá-la. Se o motivo é esse, se você não ama mais, então comece a amá-la novamente e continue o casamento. Mas não é assim e tal. Não, se você não a ama, comece a amar. Se você começar a amá-la, vai dar certo o relacionamento. Então tirar esse romantismo. Às vezes que a gente fica tão romantizando as coisas, né? Ver o sinal do céu, o céu abriu e ficou aquele tempo nublado. Aí eu vejo a menina, o céu abre, o sol em cima dela, assim, e acha que, meu Deus, que vai acontecer assim, que sempre precisa acontecer o formigamento, né, as borboletas no estômago, né? Eu costumo dizer, Igor, em algumas conversas, não são todas, mas acho que vai ser legal abrir aqui, né? Eu não sou de Aracaju, eu não sou do Nordeste. Eu sou lá, né, do Espírito Santo. Será que quando eu nasci lá no Espírito Santo, Deus falou assim: criei a Micheline para Douglas. E aí ele me fez viajar metade do Brasil para chegar em Aracaju e conhecer a minha esposa, a minha futura esposa. Né? E fica nessa história linda. Claro, quando você for contar o testemunho aqui do nosso relacionamento que começou, realmente vai ter muitas intervenções de Deus. Mas a partir de uma oração que ela fez, a partir de um passo que eu dei, a partir de uma decisão que nós tomamos, aí Deus ele vai agindo de fato. Só que é uma escolha nossa, né? A escolha do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, é uma escolha livre nossa. Deus, quando você nasceu, ele não criou a Laura, Laura, né? Isso. Ele não criou assim, a Laura pro Igor. Não, vocês dois têm uma vocação do matrimônio, e aí se conheceram e apresentaram para Deus, como ela fez, apresentaram: Senhor, o Igor é uma pessoa que eu gosto. É do seu agrado que nós comecemos o caminho de namoro? É do seu agrado que nós construamos um namoro? E por aí vai. E aí sim Deus vai se manifestar. E aí sim Deus vai confirmar no coração realmente o caminho de namoro, entendeu? Isso, eu acho muito importante, né? Muitas pessoas têm, entre aspas, uma vergonha de fazer pergunta para não querer ouvir a resposta. Então, às vezes, quando você está na fase do caminho de namoro, você não tem que ser um detetive, querer saber tudo da vida da pessoa. Mas tem alguns pontos que são... Isso, é você pegar aqui um relatório e já começar a preencher. Não, mas tem alguns pontos que é importante você conhecer a pessoa. Então, quem não tem medo de fazer pergunta, não tem medo de fazer resposta. Então, eu, por exemplo, uma pergunta que ela teme muito, né? Essa pergunta teme muito a Deus, né? Quando eu pergunto: Deus, você se sente amado por mim? Nossa, essa pergunta foi muito dentro de mim. Agora, eu fiz um teste uma vez, gente. A palavra que a gente mais fala quando inicia um relacionamento é assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Laura, eu te amo demais, eu te amo demais. E uma pergunta importante: Laura, você se sente amada por mim?
É diferente, você, né? você vai ter que ouvir a resposta. E aí um dia ela falou assim, Igor, eu me sinto amada por você, mas eu vou me sentir mais se você me amar mais na minha linguagem do amor, que é tempo de qualidade. E aí eu identifiquei como é que seria a rota agora do meu comportamento. Como é que seria agora algumas mudanças que eu teria que fazer. Então, quando você se você namora aqui, se você é casado, faça a pergunta. Amor, você se sente amado por mim? Veja bem, essa não é uma resposta de um dia, né? Porque essa mulher está com TPM, que ela não quer nada, mandando, não sei o quê. Não, não é assim não. Mas é você fazer um overview, né? Você pensar, poxa, nesse caminhar todo que a gente teve, o que você pode melhorar? O que você pode acertar mais? É você tá aberto a ouvir a resposta da pessoa. Então, o tanto que eu exercitei no meu caminho de namoro, e agora o namoro, eu não tenho medo de poder ouvir a resposta dela. De eu perguntar algo para ela, porque ela conhece a minha história, eu conheço a história dela. Então, dá uma transparência de ser natural a verdade de falar um para o outro. Porque a gente não pode esconder algo que é da nossa história. O nosso passado está escrito, não tem como você apagar. Você pode reescrever, ressignificar no seu presente. Para você poder entender comportamentos que você tem que evitar, lugares que você não tem que ir, para você vislumbrar agora um futuro, uma direção para você poder ir. Então, o quanto é importante a gente poder compreender isso, né? É eu perguntar para a pessoa e entender a resposta. É como também conhecer o defeito do outro e não se acostumar. Por exemplo, eu tenho facilidade, tipo, eu sou o inverso, né? Douglas, Michelina ajuda muito Douglas na parte de rezar, né? De ler a Bíblia. No meu relacionamento é o contrário, assim, eu sou um pouco mais perseverante que ela. Mas eu não fico com isso pra mim. Eu digo, não, eu vou ajudar ela, porque se eu tenho um dom, ou melhor, se eu tenho uma habilidade, uma capacidade maior de consistência em oração, eu vou ajudar a ela. Eu não posso ver ela com esse mesmo comportamento se eu tenho consciência que ela pode melhorar. Mas eu não quero mudar ela. Com a minha vida eu inspiro a ela. Eu mando um texto bíblico, eu compartilho para ela a oração que Deus me ensinou hoje. Eu não quero, a gente não pode mudar ninguém. A pessoa que está ao nosso lado, ela vai se inspirar com a nossa vida, com nossas atitudes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, entrando um pouquinho nesse tópico, alguns erros que alguns casais cometem. Isso, aí já vai entrar agora no namoro. Não. Calma. Eu queria que vocês falassem um pouquinho relacionado a... Vou entrar agora. Não dá para entrar, não. Porque, na visão de vocês, porque o homem ou a mulher, ele quer, entre aspas, mudar o outro no relacionamento. Conseguiram pegar a pergunta? Sim. E eu quero agradecer a Andréia aí, ela assistiu mesmo sorrindo para a vida, eu sorrindo para a vida que eu vi, e ela falou por que o homem não estava mais, falando que não amava mais a esposa, né? Obrigado, André. Realmente é essa situação aí mesmo, ela colocou no comentário aí. Então, olha só, quem teve a oportunidade de assistir o acampamento para casais nesse final de semana na Canção Nova, qual é o nome dela, amor? Que morou aqui em Aracaju, ela e o Diácono. Ivana. Isso, quem pregou Ivana foi... e Diácono Valdir. Isso, quem pregou esse tema especificamente sobre essa pergunta que você fez foi a Ivana e o Diácono Valdir. O que acontece? Ela falou assim, por muitos anos eu tentei mudar o homem. Só que, como você disse, eu não consegui mudar ele, porque eu não posso mudar ele. O que eu fiz? Eu redirecionei para potencializar aquela história lá da mulher potencializar um outro, para realmente enaltecer aquilo que ele tem de bom, de qualidade, para que isso se aflore mais, para que isso fique mais evidente nele. E as coisas que eu não vou conseguir mudar nele nunca, porque tem coisas que não vão mudar, de fato, na pessoa, eu consegui realmente viver bem com aquilo. Eu consegui viver bem. Claro, tem coisas que a gente precisa ser mudadas. Tem atitudes, por exemplo, Igor, hoje, para eu... Tem coisas que na Micheline, que eu só realmente vir a compreender depois que eu comecei a conviver com a família dela. A forma do comportamento da mãe, do pai, como ela dentro da casa dos pais dela. E aí eu fui percebendo algumas coisas que Micheline realiza aqui dentro da casa, no nosso relacionamento. E aí, o que acontece?
coisas que realmente são, que são maléficas, né, que podem trazer realmente malefício para dentro do matrimônio, para dentro do nosso relacionamento, eu expus, eu falei, olha, amor, isso que você está fazendo não diz de você, isso é um comportamento da sua mãe, isso é o comportamento dos seus irmãos, isso é o comportamento lá quando você morava. E aí, só que aí, mostrando para ela assim, que eu não sou o seu pai, e eu vou reagir de forma diferente no comportamento que você está fazendo. E aí fui conversando, e aí ela também me mostrou. Eu perdi a minha mãe com 19 anos de idade. E tinha situações que eu vivia, que eu trazia, Igor, que aí eu não percebia algumas reações. Aí ela veio me falando, olha, amor, isso que você está vivendo é dessa forma assim, assim, assim. Eu percebi na sua irmã, quando ela veio aqui, quando eu fui lá na sua casa, lá na casa do seu pai, eu percebi um comportamento que vai se repetindo. E aí, com diálogo, com conversa, aí eu pensei, nossa, aí como é bom se reconciliar com a história. Eu falei, nossa, amor, eu nunca tinha percebido isso. Realmente. E aí eu vou lutar para mudar, mas ela não me exigiu nada. Ela não exigiu a minha mudança. Eu não exigi a mudança dela. Eu mostrei para ela, amor, você parou para pensar que isso que você está fazendo diz muito mais daquilo que você vivia lá na casa dos seus pais do que aquilo que eu te cobro aqui, do que aquilo, cobro não, desculpa, do que aquilo que a gente vive aqui dentro de casa. E aí, tem coisas nela que realmente não precisam ser mudadas, tem coisas nela que realmente não precisam ser mudadas. E eu não preciso ficar insistindo nisso, porque eu, como você disse, eu não consigo mudar ninguém. Eu posso realmente trazer situações aonde ela perceber realmente isso que eu faço não é bom. E como aconteceu comigo e como acontece com ela. Mas é por quê? Porque nós vamos conhecendo o outro, né? Tem que conhecer, não adianta. Isso, e a maior alegria é quando a pessoa fala assim, amor, me ajuda nisso agora. Agora eu quero levar minha vida de oração, agora eu quero começar a ler mais livro, agora eu quero fazer mais isso. Dá um sentimento de dizer assim, poxa, agora ela quer, agora eu vou poder pegar na mão e ensinar. Então vocês agora deram um exemplo da importância de você observar o relacionamento, observar a pessoa, a família que também é importante para você poder entender e fazer como é que ele tem esse comportamento. Como é que era a mãe dele agia? Como é que ele agia em casa? Como é que era o pai? E assim, é você ser meio que estratégico para poder conversar com a pessoa com carinho, com amor, para a pessoa não se ofender. Porque, Pode Igor, falar. não existe ninguém pronto. Não existe ninguém pronto. Só Jesus, que é Deus, ele veio aqui, então ele já sabia o que ele tinha que fazer e seguiu até o final. Nós não somos prontos. Eu costumo dizer para ela, quando ela, logo nas nossas conversas lá no início, eu falei assim, mas eu não estou preparada para tal coisa. Eu falo, não, ninguém está preparado para nada. A pessoa pronta, para mim, está no céu. Já está lá, já são santos, já estão lá com Deus, já se preparou e chegou num estágio realmente que não precisa acontecer mais nada, então morre e vai para o céu. Se você está aqui ainda, ninguém nasceu pronto, ninguém está pronto, a gente é um processo, não adianta, porque a gente quer realmente que o outro seja pronto, e aí quer moldar ele no meu pensamento. Eu criei uma perfeição de uma mulher e quero que a Micheline seja aquela perfeição que eu sempre sonhei. Não! Ela é a Micheline. Ela é a Micheline, a pessoa que eu escolhi decidir amá-la pro resto da minha vida. Entendeu? E da mesma forma, nós criamos tantas expectativas, tantas coisas e realmente não condiz com a realidade, porque ninguém está pronto. Todo mundo precisa realmente sempre estar buscando, sempre melhorando, um dia depois do outro, um dia de cada vez. Eu não posso ficar realmente batendo na mesma tecla o tempo todo, achar que eu estou certo o tempo todo, e aí realmente não querer mudar. Mas, de fato, a gente não está pronto. Então, se você está esperando um namorado pronto, se está esperando um homem perfeito, se você está esperando a mulher perfeita, não se case com a igreja, se case com Jesus. Ele é o é. E vai, não é, porque o relacionamento não tem isso, não vai ter jeito. E é muito importante você entender, alinhar expectativas, porque muitas pessoas, Douglas, tanto homem quanto mulher, têm certos bloqueios por Sim. não ver que a pessoa corresponde a uma característica. Por exemplo, você homem aqui ou você mulher, tanto faz. Ah, eu quero um namorado paciente, um cara mais tranquilo, um cara mais calmo. Aí você conhece um cara como eu, energizado, lá, mais rápido, mais todo assim, meio louco. E você pensa assim, não,
esse cara aí não quero, vou descartar. Não, esse aí não vou nem começar a conversar. Só que assim, às vezes bom, vem de casos diferentes, né? Eu tenho uma frase que assim, o povo fala assim, né? Os opostos se atraem. Eu, particularmente, não concordo muito com essa frase. Eu acredito que tem que ter os valores em comum, tem que ter a proximidade. Sim. É que eu não posso ser igual no outro nos comportamentos. E é algo que você vai ter que... Só eu falar como eu entendo essa frase. Em opostos, eu penso em gênero, o homem e a mulher. Sim. Isso. Eu entendo só assim, eu só consigo aceitar essa frase nesse sentido. O homem e a mulher se atraem, são diferentes, são realmente os opostos. O homem e a mulher se atraem ali. Mas, claro, tem que trazer afinidades, não adianta. Se eu e o Angelino não tivéssemos afinidades, o que nós estamos fazendo aqui? Por quê? Mas, desculpa, continua. Não, eu ia encerrar já. Para justamente você entender que, às vezes, um comportamento que no outro, você fala assim, isso é muito difícil, pode lhe ajudar. Por exemplo, Laura é muito paciente. Eu sou um cara de tomar decisão rápida. Por exemplo, no começo, quando eu comecei a gravar live, tem 2 anos já, eu fazia arte e queria postar logo no Instagram, né? Ela dizia assim, Igor, analise melhor. Aí eu, não, tá bom, ela... Tem um erro de português aqui. Aí eu, caraca. Então, veja bem, a paciência dela complementou, e eu, que sou um cara muito rápido, tomando uma atitude, fez eu poder frear um pouco mais o meu comportamento. Eu entendi que aquele comportamento dela, de ser mais paciente, poderia me ajudar melhor. Foi como o Grazi falou, acho que precisam ter propósitos próximos. Perfeito. E aí, para poder fazer uma pergunta para vocês, como é que é a realidade de... Por exemplo, aqui tem uma mulher, vou colocar aqui um exemplo. Vamos dizer que surgiu agora uma pergunta aqui. A mulher fala assim, eu queria fazer um caminho de namoro com um rapaz. O rapaz não é de igreja, o rapaz é, entre aspas, do mundo. Como é que seria? Eu queria que você partilhasse um pouquinho. Como é que seria? Na visão que vocês têm, se já chegaram para vocês alguns casos assim. Então, tem casos, né? Assim. Mas, assim, o mais próximo, o rapaz respeita a decisão da menina, né? Ela é jovem sarada e tal. Mas, assim, a gente conversou com ele, né? Tem que conversar, óbvio, né? Mas, assim, algo que é muito mais do que, por exemplo, ele respeita, ele vai à missa com ela. Hoje, graças a Deus, já até noivaram, entendeu? Então, assim, claro que são passos que ela vai estar ajudando a ele, né? E a gente também. Mas, assim, o cara do mundão mesmo, a gente nunca pegou. Então, assim, deve ser muito difícil, sabe, para a menina. Porque, assim, querendo ou não, eu vou falar por mim, né? Assim, eu já fui do mundo. E eu dizia, não quero mais essa vida. Eu não quero mais esse tipo de homem. Então, não tem, acho que não tem, não sei. Mas acho que não tem, tipo, o cara que não vai pra missa, que não sabe nada de igreja, nada, nem quer ir pra missa com a menina, entendeu? É muito difícil. É muito difícil conciliar isso, né? Ela tem que ser muito forte, né? E outra coisa, ela não pode pensar que vai mudar ele, não. Não pode. É a história de novo, não pode, né? Ai, meu Deus, será que Deus me colocou na vida dele para que através de conversa? Não existe não, filha. Desculpe. Assim, já vi situações, agora me lembrei, né? De uma situação e que acabou o quê? A menina, né? Me partilhou a situação, que namorava com um cara. O que fazia? Ela se afastava dos jovens sarados. Não ia pro culto. Por quê? Porque estava agradando ele. E não a Deus. É uma decisão muito difícil. Só que vai chegar um momento que Deus vai colocar a pessoa na parede. Ou você decide por mim, ou você decide por ele. Né? É muito difícil. Graças a Deus, a menina optou por Jesus. Graças a Deus. Chegou um tempo que ela viu que não valia mais a pena. Porque se afasta.
Aí se o cara não quer ir pra missa, se o cara não reza o texto, piorou fazer estudo, viver, não quer viver a castidade, como é que ele não vai suportar isso? Não suporta, minha gente. Ou você vai se perder. Ou você afirma e termina, ou você vai e perde. É muito difícil, né? Não estou dizendo que é impossível, né? Mas é muito difícil. Assim, o que a Grazi ela trouxe aí dos propósitos, né? Então, assim, um relacionamento para ser saudável, você tem que ter realmente os propósitos, tem que começar a realmente levar para o mesmo sentido. Claro, eu já vi, claro, muitas situações, inclusive de Jovem Sarazzo, pessoas que realmente o rapaz não era Jovem Sarazzo, não queria, e hoje ele realmente, hoje ele está muito mais, assim, nem vou botar a palavra adepto, não, mas ele está muito mais dentro desse universo de Jovem Sarazzo do que a própria menina em relação à obediência, à vida de oração. E ele não era Jovem Sarazzo, ele tinha uma vida assim, de sexualidade desregrada. E realmente, através do namoro, começaram a namorar, e aí ela conheceu o Jovem Sarazzo, e aí ele veio com ela. Entendeu? Ele veio com ela, e hoje, graças a Deus, vive a castidade, e estão aí, né, partindo até para um noivado e tal. Então, o que acontece? Não é o ideal, e realmente assim, e achar que você vai mudar a pessoa. Quem convence é o Espírito Santo. Realmente, pode acontecer, ninguém está falando que não vai acontecer, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, não acha, eu achei o rapaz bonitinho, eu achei a menina bonitinha, ela é do jeito que eu gosto, ele é do jeito que eu gosto, vou tentar. E aí, às vezes, acaba realmente quebrando a cara. Por que acontece? E você está aí no Jovem Sarazzo até muito mais do que eu. Deve conhecer muitas histórias que muitos começaram um namoro e saíram do Jovem Sarazzo depois que terminou, ou que aconteceu alguma coisa, porque sempre, no final das contas, acaba sendo culpando até Deus. Mas eu gostava tanto dele, eu rezava tanto, e agora ele fez isso comigo. Mas aonde você achou esse rapaz? Você quis namorar com ele, você deu todo aquilo que você queria, você deu para ele, você queria que ele preenchesse o espaço no seu coração que só Deus poderia ocupar, e aí depois ele realmente ele mostrou quem ele realmente era, e aí pronto, e aí o cara sai de Jovem Sarazzo, sai da igreja, culpa Deus e se revolta e por aí vai. Não é impossível, cara, mas realmente, se você quer fazer um caminho de namoro, quer fazer uma coisa assim, realmente procure alguém que tenha os propósitos parecidos com o seu. Não vá querer aventurar, porque é uma outra vida. Você pode realmente, ao invés de você salvar a pessoa, você vai estar empurrando ela mais para baixo ainda. Perder a sua alma, né? Então, realmente, se levantar, você afunda a pessoa mais na lama, porque carência é uma coisa muito complicada, cara. E aí a pessoa quer agradar, e aí de um relacionamento ali, aí já vai para uma sexualidade desregrada, porque não quer perder o rapaz. E eu falo isso, que eu vou falar agora, eu falo porque eu escutei isso de uma menina que a gente estava conversando, depois que eu vim aqui em Aracaju, eu vim de carona com ela, e aí voltando para casa, ela falou, mas o rapaz, todo mundo tinha falado, olha, não é assim, não saia, não continue, porque... Aí eu falei para ela, assim, mas mesmo assim, você vai querer ficar com ele? Ela falou assim, morrer sozinha eu não vou. Morrer sozinha eu não vou. Eu falei, então eu não posso te ajudar mais nada. Fala, por quê? Porque você já tomou a sua decisão. Você vai seguir a sua vontade. E é muito mais fácil, cara, a gente sair da igreja, sair para ir viver aquilo que a gente quer viver. Por quê? Porque a igreja, Deus ele é exigente. Não venha com Deus ama, claro que Deus ama, isso aqui é um amor exigente. Ele quer uma resposta minha. E a igreja é exigente, o Jovem Sarazzo é exigente, a vocação ela é exigente. E aí eu não quero viver essa exigência. E se eu vou lá e busco alguém no mundão, e que a banda voou, que não quer saber de nada, que só quer uma hora, realmente ele pode me levar para lá mais fácil do que eu trazer ele para cá. Perfeito. E assim,
Você que está vendo aqui essa live pela primeira vez sobre caminho de namoro, não se assusta. Quando eu compreendi isso, eu falei, peraí, esse é um processo que vai me santificar, que vai realizar a cura interior, que é para minha vida toda, mas que vai facilitar eu ter o teu namoro. Por que isso? Porque às vezes quando a pessoa fala assim, não, esse caminho de namoro aí, velho, eu vou fazer do meu jeito, das minhas regras, porque vai ser mais fácil. Eu não, tipo, a pessoa assim, não entra, porque ela tem medo que não dê certo. Porque ela encontra testemunhos, encontrar a amiga mais próxima que não deu certo, com fulano de tal, ela fala assim, não, vai ser agora do meu jeitinho, para ver se dá certo isso. Só que tem uma coisa, namoro não é regra, desculpa, caminho de namoro não é apenas regras, está baseado em princípio, está baseado na palavra de Deus, e quando você quebra um princípio, você vai ter uma consequência. Se você está vendo a castidade e você pulou sexo, você o quê? Você teve uma relação sexual, você quebrou um princípio, você entrou em pecado mortal. E isso gera uma consequência. Então, acima de tudo, o caminho de namoro, ele é um caminho de princípios. E todo caminho de princípio, ele tem valores, ele tem comportamentos, ele tem virtudes, que você vai ter que adquirir, você vai ter que se esforçar. Por isso que é uma construção que você vai construindo ao longo do tempo. Para a gente poder encerrar aqui a live, o pessoal aqui comentou bastante, né? Para poder gravar uma nova live sobre as 5 linguagens do amor. Quem sabe aí daqui a uns 15 dias, eu vejo com eles primeiramente, né? Depois a gente pode ver uma data. Eu queria... O povo aqui colocou pouca pergunta aqui, estão com vergonha, que eu estou sabendo aqui. E eu queria que vocês falassem, assim, alguns livros ou alguns materiais para as pessoas começar a aprender, a estudar, né? Relacionamento, que eu acho importante. Por exemplo, eu li um livro quando eu estava solteiro, chamado As 5 Linguagens do Amor, de Sandro Arquejada. Esse livro foi fundamental para poder entender o homem ser solteiro, o caminho do namoro e o namoro. Eu entendi isso foi fundamental na minha caminhada. Como eu vi muita palestra, vi muitos cursos, retiros, eu queria que vocês falassem um pouquinho a importância de um livro, a importância de você ser formado, de você se deixar ser ensinável, né? Por exemplo, eu recebi a formação de Gabriela Fontes, esposa de Danilo Bezerra, sobre as 5 linguagens do amor. Acabou a formação, eu fui comprar um livro, vi que a minha namorada comecei a estudar o livro com ela, a gente começou a conversar. Isso foi muito importante para mim. Eu queria que vocês partilhassem aqui um exercício, um livro, que as pessoas podem começar na fase de solteiro, se preparar para um caminho de namoro, ou melhor, se preparar para uma pessoa. Então, né, eu vi aqui que Gabi entrou, né? E até uma indicação era seguir o Instagram dela, né? Assim, ela hoje já é casada, mas assim, quando a gente descobre a nossa vocação, que é o matrimônio, a gente tem que se preparar para o matrimônio, mesmo que a gente seja solteiro, certo? Começa daí, né? Claro que há um processo, né? A gente não vai estar pulando fases, mas é necessário. Porque, assim, se eu estou solteiro, eu ainda vou ter um tempo muito bom para viver tudo isso. E também é um tempo muito bom para eu aprender, para eu me formar. Quantas pessoas pularam essas fases e que não quiseram ler, não quiseram buscar, não quiseram ter informações e estão sofrendo dentro de um casamento, né? Então, assim, quando eu descubro que a minha vocação é o matrimônio, eu tenho que realmente me formar, mesmo eu sendo solteiro ou solteira, né? Dos livros que aí não diz respeito à vocação, mas fala sobre a cura, né, da afetividade sexual. Anota, pessoal, o livro. Eu li esse livro e, assim, foi um livro libertador para mim. Por quê? Porque ali eu fui descobrindo meus traumas, né? Traumas que eu trazia. Então, eu preciso realmente começar essa cura interior. Um dos livros é A Cura da Nossa Afetividade e Sexualidade, da Canção Nova. Tem sobre a vocação, outro livro, Vocação, Desafio de Amor, que aí é geral, né? Que é do Monsenhor Jonas. Aí, Sintonia, Homem e Mulher. Fala um pouco também do matrimônio, é muito bonito, fala da castidade, né? No livro, o Monsenhor fala de vários testemunhos, né, sobre vários assuntos. Então, assim, é um livro realmente muito bom. Você citou aí A Cura da Alma Feminina, né, de Padre Adriano Zandomar.
ele trabalha muito a cura interior e a essência. Hoje ele traz também um livro para o homem, né? Lançamento para o homem também, já tá disponível lá na loja de Canção Nova. Curar e restaurar o masculino, uma jornada de cura pela masculinidade. Então, assim, esse padre ele trabalha muito a cura interior e a essência, tanto feminina como masculina. Aí tem vários livros dele, que aí depois as pessoas podem buscar. Eu fiz um curso no Shalom, né? Como você falou, tem os cursos. Assim, o Shalom, ele trabalha muito essa parte, né, da cura interior. Então, assim, eu cheguei a fazer 2, que foi a liberdade interior e o És Precioso. E tem outros cursos que, né, quando a gente voltar, se quiser permitir, a gente vai fazer os outros também, porque essa busca da cura interior é infinita, assim, infinita até a gente morrer, né? Tem que ser uma busca constante, né, da cura, né? E, assim, Deus não cura de vez, porque senão a gente não aguenta. Então, assim, tem um livro, aí lá o Shalom, o que eles fazem? Os cursos são baseados através de um livro que eles têm lá. Então, tem um livro, A Liberdade Interior, que é de Jacques Philippe, e o És Precioso, que é de Emi Nogueira. Né? Esses é assim que eu já fiz, né? E assim, acho importante para o autoconhecimento. Esse És Precioso é 10 dias de oração para a cura da autoimagem. Então, realmente, é um livro que ajuda bastante, né? Eu fiz o curso. E aí, como eu falei, tem as indicações do Instagram, né? Que a gente sempre assiste, se forma, busca, né? Vai fazendo as nossas anotações. Que eu vou aqui citar 3 que são do JS, que é Gabi Fontes, né? Gabriela Fontes. Depois a gente pode botar aí no... Isso, nos stories. Que é de Cíntia Lima Almeida. Ela trabalha o tempo de espera com as meninas, trabalha também os noivos, trabalha com os namorados. É bem interessante o Instagram dela. Ela faz mentoria, é uma beleza. Tem de Letícia Ribeiro, JS, que trabalha por interior e também tem um canal no YouTube. Ela trabalha muito isso. Tem o Adriano Gonçalves, da Canção Nova, e sua esposa Letícia Cavalim, né? Que, assim, trabalha muito. Eles, assim, tem até as lives salvas, né? Quem quiser assistir. Eles falaram também para os solteiros, falaram para noivos, estão falando para os casados, para quem tem filhos. Então, assim, é uma riqueza muito grande, né? Assim, a gente vai, né, aos poucos... buscando se formar também, mesmo casado, né? Há essa necessidade, né? Porque a gente almeja o céu, né? Então, assim, a gente almeja o céu. Quando a gente almeja o céu, a gente quer dar o nosso melhor para o outro, né? No caso aqui, a nossa vocação ao matrimônio, eu sempre que tá dando o melhor de mim para ele, o tempo todo. E às vezes eu não conheço, eu só vou conhecer como? Lendo, assistindo vídeos, né? Buscando informações. Né? Essas são as nossas dicas. Tem Tiba Ideia também, né? Que também eles já fizeram parte da Canção Nova, traz muito conteúdo bom também. Sim, temos 2 minutos. Não, eu só indico mesmo, e comece pelo vocação, descobre a vocação, discerne a sua vocação, porque se você não discernir a sua vocação, realmente você não vai saber para onde ir, né? E a Grazi diz aí que o caminho de namoro, o namoro foi feito para acabar. Realmente, ele tem que acabar. Ou acaba com a amizade, ou ele realmente acaba com o casamento. Acaba no casamento, né? Não acaba com o casamento, acaba no casamento. Beleza, irmão? É isso. Galera, falta um minutinho. Agradecer as 2 horas que vocês estiveram aqui conosco, né? A você também está aqui vendo essa live, que participou com a gente. Eu vou dar agora um presente. Quem aqui tirar o print dessa live ou compartilhar o vídeo que está salvo no IGTV, nos seus stories, eu vou liberar o curso que está no YouTube da Shalom de Liberdade Interior. Eu tenho um link, eu já fiz o curso, foi muito bom, eu vou liberar para você poder colocar em prática algumas coisas que nós estamos aqui, tá? Então você pode tirar um print agora aqui da tela. Eles vão sorrir rapidão, faltam 20 segundos. Tira o print agora. E assim que você tirar, eu vou enviar para seu direct esse curso gratuito para você poder assistir no YouTube, tá?
Gente, muito obrigado vocês pela partilha, pelo conhecimento que vocês partilharam aqui, tá? Em breve, nova live com Douglas e Micheline. Esperem aí.